Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Bom, hoje a gente vai resolver a prova da FAMERP de 2020. Seguinte, ó, eu vou resolver as 4 últimas provas de todos os principais vestibulares. FUVEST, Unicamp, FUNESP, FAMEMA, FAMERP, Unifesp, UFO, ok? Provas do Enem, porque assim, ó, se você vai encarar um vestibular pesado no final do ano, e você está se preparando para isso, você precisa conhecer como são as provas desses vestibulares, tá? Então é importante, extremamente importante, que você resolva provas de anos anteriores, tá? Então hoje vai ser a prova da FAMERP de 2020. Depois eu vou resolver 2021, 22 e 23. Isso vai acontecer com todas as paulistas e a UFO, por exemplo. Legal? Então vamos começar, tá? FAMERP 2020. Galera, primeira questão da prova, né, que no caso é a questão de número 51, é o seguinte, ó. As fotocélulas são dispositivos utilizados como substitutos de interruptores que acendem as lâmpadas de uma casa ou de postes da rua. Esses dispositivos baseiam seu funcionamento no efeito fotoelétrico, como mostra a figura. Seguinte, esse efeito fotoelétrico aí é mais uma das muitas contribuições de Einstein. Quando a gente fala de Einstein, sempre a gente lembra da teoria da relatividade, né? Mas o efeito elétrico também é uma contribuição de Einstein. Pessoal, vamos lembrar, vamos entender como é que funciona esse efeito fotoelétrico. É o seguinte, ó, você tem um material, você tem um metal, você vai incidir uma onda eletromagnética aqui, tá? Por exemplo, luz. O que vai acontecer? A luz que você incidiu vai fazer escapar elétrons do material. Olha só que interessante, ó. Você incide uma onda eletromagnética, né? Energia, tá? E o material, ele libera, ele ejeta elétrons. Isso chama-se efeito fotoelétrico. Tá joia? Se você olhar na figurinha aí, você tá vendo que tá chegando a radiação eletromagnética, tá vendo aí? Luz, por exemplo, né? E tá saindo o elétron. Aí ele falou assim, pessoal, ó, a equação química que representa o fenômeno ilustrado e a propriedade periódica relacionada a esse efeito são respectivamente. Seguinte, ó, classificação periódica, propriedades periódicas, cai bastante em vestibulares. Então eu vou lembrar 2 propriedades periódicas aqui para a gente resolver o exercício. Então comigo, ó, vamos supor que eu tenha o sódio, pessoal, no estado gasoso. Legal? Eu vou colocar uma energia no sódio gasoso e vou retirar um elétron dele. Se eu fizer isso, vai produzir Na+, gasoso, mais o elétron que eu retirei. Tá? Ó, peguei o átomo gasoso, forneci uma energia, arranquei um elétron dele. Esse daqui é o primeiro elétron que eu retirei. A carga está mais 1, é o primeiro elétron que eu retirei. Então eu vou chamar isso daqui, ó, de primeira energia de ionização. Você coloca energia e o elétron sai. Joia? Detalhe, como é endotérmico, tem uma outra maneira de você representar. Você pode fazer assim, ó, Na gasoso mais a energia. Pessoal, se é endotérmico, vai entrar energia. Então a energia, ela entra, ela fica junto com os reagentes. O que vai acontecer? Vai sair um elétron, olha aqui, ó, saiu um elétron e você produziu um cátion, certo? Essa energia aqui, ó, que você forneceu para arrancar um elétron é a energia de ionização. Agora, pessoal, vamos dar uma outra lembradinha aqui. Eu vou pegar o cloro
isolado, sozinho, também no estado gasoso. Só que agora, ao invés de eu retirar um elétron, eu vou colocar um elétron no átomo isolado gasoso. Se eu fizer isso, eu vou produzir um ânion, pessoal. Ó, quando eu retiro o elétron, forma cátion. Quando eu ponho o elétron, forma ânion. Beleza? Quando eu retiro o elétron, é endotérmico, tá? E você tem o potencial de ionização, ou energia de ionização. Agora, quando eu coloco o elétron, a gente tem a afinidade eletrônica. Ó, duas propriedades periódicas que caem bastante: energia ou potencial de ionização e afinidade eletrônica. São dois conceitos contrários, tá? Na energia ou potencial de ionização, a gente retira elétron e forma cátion, tá? É um fenômeno endotérmico, ó. A energia é absorvida. Agora, na afinidade eletrônica, nós colocamos elétron no átomo isolado no estado gasoso. Geralmente, isso daqui é um fenômeno exotérmico, tá certo? Vamos voltar lá para o desenho, por favor? Vamos voltar? Galera, tá saindo elétron ou tá entrando elétron? A radiação eletromagnética, ela tá chegando no material e tá saindo elétron. Então a gente, ó, tá produzindo, elétron tá saindo. Legal? Se elétron tá saindo, vai virar cátion e você vai chamar isso de energia ou potencial de ionização. Legal? Ele está chamando o elemento genericamente de X. Eu aqui usei o sódio, só que genericamente ele está chamando de X. Na energia de ionização, vai absorver, porque é sempre um fenômeno endotérmico. Ah, ó, tá entrando energia. Vai arrancar o elétron. Certinho? O elétron está sendo ejetado. Se arrancar o elétron, você vai produzir cátion. Certo? No potencial de ionização, sempre você produz cátion e o elétron que foi ejetado. Beleza? Então, a resposta para esse exercício é a letra B. Olha lá, ó. X mais energia. Tá? Beleza, Jefferson? Produzindo X mais elétron. Isso eu chamo de energia de ionização ou potencial de ionização. Agora, eu vou colocar para você na lousa aí, na tela, o exercício de número 2. Seguinte, ó. Um resíduo de 200 ml de solução, então você tem 200 ml de uma solução de ácido sulfúrico de concentração 0,1 mol por litro. Eu escrevi aqui, ó. A gente tem 200 ml do resíduo de H2SO4 e a concentração dele é 0,1 mol por litro, 0,1 molar. Precisava ser neutralizada antes do descarte. Para tanto, foi utilizado bicarbonato de sódio. Legal? Conforme a equação, e olha só que bacana, a FAMERP já deu a equação balanceada para nós. Ele quer saber a massa de bicarbonato de sódio necessária para a neutralização completa do ácido sulfúrico contido nessa solução. Beleza? Então, venha comigo aqui. Ó, eu quero saber a massa de bicarbonato de sódio, certo? Que eu preciso usar para neutralizar o ácido que está nessa solução aqui. Beleza, moçada? Seguinte, eu tenho a concentração da solução do ácido, certo? E eu tenho o volume, dá para eu calcular o número de mols de ácido que tem lá, dá para calcular massa, dá para calcular tudo de H2SO4. Beleza? Então vamos lá. Seguinte, ó, a formulinha de molaridade, pessoal, formulinha é número de mols do soluto sobre o volume da solução em litros. Tá? Essa daqui é a formulinha de molaridade. É o seguinte, ó,
A molaridade eu tenho, certo? O volume eu também tenho. Dá para eu calcular o número de mols do ácido. Se eu calcular o número de mols do ácido, eu consigo descobrir a massa necessária para neutralizá-lo. Ok? Só que é o seguinte, eu vou evitar de usar essa fórmula aqui. Eu vou supor que você não lembre dessa fórmula. Tá? Se você lembrar, você viu que é rapidinho, né? Mas eu vou fazer sem usar essa fórmula aí. É o seguinte, ó. A concentração da solução é 0,1 mol por litro. Galera, concentração 0,1 mol por litro. Ou seja, em cada litro da solução, você tem 0,1 mol do soluto, no caso o H2SO4. Então eu vou escrever isso. Ó, 1000 ml da solução, que é 1 litro, nós temos 0,1 mol. Olha aqui, ó, de novo. Ele disse que a concentração é 0,1 mol por litro. Então, cada litro de solução vai ter 0,1 mol, no caso do H2SO4, que é o meu soluto. Gente, só que ele disse que o resíduo tem um volume de 200 ml. De boa? Então, eu consigo calcular o número de mols de ácido que eu vou ter lá no resíduo. Eu vou chamar de Na, número de mols do ácido. Você entendeu? Ó, é 0,1 mol em cada litro, em cada 1000 ml. Só que o resíduo, ele tinha um volume de 200 ml. Então, o número de mols do ácido, eu vou fazer a regrinha de 3. Ó, número de mols do ácido vai ser 200 vezes 0,1 dividido por 1000. Galera, para ir mais rápido, eu já fiz as contas aqui, senão a gente perde muito tempo. Isso dá 0,02 mol. Tá? Então, ó, lá no resíduo, é esse o número de mols que eu tenho de H2SO4. Tranquilos? Agora eu vou calcular a massa do bicarbonato. Meus queridos, toda vez que você vai fazer um cálculo estequiométrico, a primeira proporção que você coloca é em número de mols entre as substâncias envolvidas. Número de mols é esse número, é o coeficiente de cada substância na equação. Tá? A proporção em que o ácido e esse sal reagem é de 1 mol para 2 mols. Ó, proporção em mols dá 1 para 2. Tá? Então eu começo fazendo isso. Vou fazer aqui do ladinho. Ó, 1 mol de H2SO4 reage, gente, ó, 1 mol reage com 2 mols do bicarbonato de sódio. Tranquilo? Agora é o seguinte, olha para mim aqui, ó. Ele está querendo a massa do bicarbonato. Certo? Aqui eu tenho 1 mol. Eu posso calcular o mol e depois passar para a massa. Posso fazer isso. Gente, mas eu gosto de já fazer a substituição aqui. Porque, de repente, dá para fazer alguma simplificação. Tá? Então, eu vou passar esses 2 mols aqui de bicarbonato, eu vou passar para grama, para massa. Como chama a massa de 1 mol? Massa molar. Como é que eu calculo a massa molar? Eu pego as massas atômicas e faço a somatória. Vai ser assim, ó, 23 do sódio, 1 do hidrogênio, 12 do carbono, 16 vezes 3 do oxigênio. Eu já fiz isso daí para você. Isso, pessoal, a massa molar do bicarbonato de sódio é 84. Cuidado, eu tenho 2 mols. Então, fica 2 vezes 84 gramas. Agora me ajuda. Ó, aqui está mol. E eu vou trabalhar com um mol mesmo do ácido sulfúrico. Então, eu não preciso fazer a transformação aqui, tá? Então, eu vou repetir aqui, ó, 1 mol do ácido. Como eu vou trabalhar com mol, aqui eu não mudo, eu deixo 1 mol mesmo. Certinho? Então, 1 mol de ácido sulfúrico
reage com 2 vezes 84 gramas do bicarbonato. Só que lá no resíduo, a gente tem 0,02 mol. Tá vendo? Então, aqui, a massa, eu vou chamar assim, ó, massa de bicarbonato, tá? MB. Então, a massa do bicarbonato, pessoal, que vai ser usada para neutralizar, ela vai ser 0,02 vezes 2 vezes 84 dividido por 1. Eu já fiz essa conta previamente aqui para você, tá? 3,36 gramas de bicarbonato. Olha, então essa daqui é a massa de bicarbonato que eu preciso usar para neutralizar o resíduo, né? Os 200 ml do resíduo. Vamos ver onde que está essa alternativa aí. Exercício 52, letra E. Deixa eu dar só uma saidinha aqui. De repente você quer tirar um print da tela e da resolução? Então vamos lá. Vou fazer o número 53. Ele fala assim, ó. Considere a tabela que apresenta propriedades físicas das substâncias 1, 2, 3 e 4. Seguinte, essa matéria aí é substâncias inorgânicas, tá? Química inorgânica, substâncias inorgânicas. Ele colocou 4 substâncias e as propriedades, né? 3 propriedades de cada uma delas. Aí ele quer saber qual dessas 4 substâncias aí, ou quais, tem natureza iônica. Qual delas ou quais delas são compostos iônicos. Joia? Então vamos fazer juntos. Ó, a primeira, pessoal, substância 1, ela é immiscível em água. Tá? Ela não se dissolve em água. Ela não conduz eletricidade quando você coloca em água. Se você colocar em água, ela não vai conduzir, mesmo porque ela não dissolve em água. Joia? Só que ela conduz corrente elétrica no estado líquido. Você pode vir aqui comigo, por favor? Seguinte, ó. Os metais, sódio, mercúrio, ferro, cobre. Gente, os metais, eles são insolúveis em água, tá? Eles não conduzem corrente elétrica em água, certo? Mesmo porque eles não são solúveis. E eles conduzem corrente elétrica, os metais, ou no estado sólido ou no estado líquido. Então, esse 1 aí, voltando na tabelinha, esse 1 aí, com certeza é um metal. Tá? Ele não é iônico, ele tem caráter metálico, ele é um metal. Já descobri que 1 é um metal. Agora vamos ver o 2. Ele se dissolve em água, ele é miscível em água, tá vendo aí? Ele conduz corrente elétrica em solução aquosa e também no estado líquido. Meus queridos, volta aqui comigo. Ó, quando você tem um composto iônico, vem aqui comigo. Quando você tem um composto iônico, a gente sabe que normalmente ele é solúvel em água, porque eles são polares. E quando você coloca em água ou funde o material, ele sofre dissociação, tá? Então, se o cara falar para você que o material ele conduz corrente elétrica em solução aquosa, ou fundido, ou liquefeito, pessoal, esse composto com certeza é um composto iônico. Tá joia? Então, volta na tabelinha. Ó, o composto 2, ele é solúvel, né? Ele é miscível, e ele conduz em solução aquosa e quando está liquefeito, quando está fundido. Então, esse 2 eu já sei que é um composto iônico. Beleza? Agora, vamos ver o terceiro. O terceiro, ele se dissolve em água, ele é miscível, tá? Ele conduz corrente elétrica em solução aquosa. Olha lá, sim. Mas ele não conduz no estado líquido. Pessoal, então, esse composto aí, ele não é iônico. Esse composto aí, ele é um composto molecular, porque alguns compostos moleculares, eles conduzem em água, mas não conduzem quando eles estão puro liquefeito. Por exemplo, os ácidos. Se você pegar o ácido sulfúrico, ele é miscível em água, ele conduz a corrente se tiver em solução aquosa, mas ele puro liquefeito, ele não vai conduzir. Tá? Então, esse terceiro composto aí é um composto molecular, ele seria um ácido, por exemplo, um ácido de arrênios.
Agora dá uma olhada no composto 4. Ele também é miscível em água, só que ele não conduz nem em solução aquosa, tá? E nem no estado líquido. Vem aqui comigo, por favor. Ó, composto 4, ele dissolve em água, mas ele não conduz nem quando está dissolvido em água, nem quando está puro liquefeito. Você está pensando em quem? Galera, açúcar, por exemplo. Açúcar é miscível em água, ele dissolve em água, mas ele não conduz corrente elétrica nem quando está dissolvido em água, nem quando está puro liquefeito. Então, esse quarto composto aí, ele também é um composto molecular. Tá joia? No caso, em água, esse composto 4, ele não sofreu nem dissociação, nem ionização. Joia? Então, como é que ficou? Um é metálico, o 2 é iônico, o 3 e o 4 são moleculares. Então, o único que tem caráter iônico aí é o segundo, alternativa correta, letra A. Exercício de número 54. Nossa senhora, esse dá até vergonha de fazer, porque ele é muito fácil. O cara colocou um composto aí e está pedindo para você calcular a massa molar dele. É o exercício 54. Queridos, ele colocou assim, ó. O composto que ele colocou é esse daqui, ó. É um CH3 aqui em cima. Joia? Então, esse daqui é o nosso composto. E ele quer a massa molar desse composto aqui. Gente, é o seguinte. Para eu calcular a massa molar, fica mais fácil se eu primeiro determinar a fórmula molecular dele. Então, vamos fazer juntos a fórmula molecular. Ó, aqui nesse vértice tem um carbono, aqui nesse vértice tem um carbono e ali é um oxigênio. Só para dar uma lembradinha, o O está ligado em 2 carbonos, né? Certo? Ele é um heteroátomo. Isso aqui é um éter cíclico. Éter cíclico também é chamado de epóxi, tá? O composto aqui é um epóxi. Gente, me ajuda. Então, carbono, 1, 2 e mais um lá em cima, 3. Então, a fórmula molecular vai ser C3. Hidrogênio. Galera, esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações. Aqui tem um H. Esse daqui está fazendo 2. Aqui tem 2 Hs. Certo? Então, eu tenho 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E oxigênio, eu só tenho 1. A FAMERP, ela te dá uma tabela periódica para você olhar as massas atômicas, tá? Então me ajuda. O carbono tem uma massa igual a 12 unidades, isso é dado. Quantos carbonos tem na estrutura? 3, 36. O hidrogênio tem massa igual a 1, são 6 hidrogênios. 6. O oxigênio é 16 vezes 1, 16. Certo? Aí, ó, 6 vezes 3, 18, vai 1. 3, 4, 5. Moçada, a massa molecular é 58 unidades. Só que ele quer a massa molar. Se a massa molecular é 58 unidades, a massa molar vai dar 58 gramas por mol. Eu espero que eu não tenha errado na conta. Deixa eu ver aqui. Não errei, não. Resposta, 58 gramas por mol. Onde tem isso daí? Letra E. Galera, exercício de número 55 agora. Muito legal esse exercício. É um exercício que sempre aparece no Enem, tá? O Enem gosta muito dessa matéria aí, propriedades coligativas. Ele fala assim, ó. A tabela apresenta as pressões de vapor à mesma temperatura de 3 substâncias polares, 1, 2 e 3. Certinho? Galera, ele disse que estão todos à mesma temperatura, mas ele não fala aonde que eles estão. Eu não sei se está ao nível do mar, não sei se, eu não sei aonde que está isso daí. Ou seja, o exercício não me dá a pressão externa do local. Eles estão à mesma temperatura, mas eu não tenho a pressão externa do local. Aí ele falou assim, ó, considerando as informações fornecidas, pode-se afirmar que preciso de você aqui comigo.
Ó, eu vou pegar um recipiente, pessoal. Vou pegar um recipiente. Vou colocar um líquido. Eu vou trabalhar com a água, porque a água é o que você tem mais contato. Então, eu coloquei água aqui. Água líquida aqui. É o seguinte, a água líquida, ou qualquer líquido que eu puser ali, cetona, álcool, qualquer substância que eu colocar ali, ela vai evaporar, tá? Se o recipiente estiver aberto, esse vapor vai embora, depois de um certo tempo, o recipiente vai ficar vazio. Mas se eu fechar, o recipiente está fechado, ele não deixa o vapor embora. Então, o vapor produzido pelo líquido, pessoal, ele fica armazenado nessa região aqui, tá? E é o seguinte, numa dada temperatura, chega um momento que o vapor atinge um valor máximo, tá? O vapor entra em equilíbrio com o líquido e ele atinge um valor máximo. Aí, a pressão que esse vapor faz sobre o líquido, a gente chama de pressão máxima de vapor, tá? Então, pressão de vapor é a pressão que o vapor faz sobre o líquido. Legal? Agora, se tiver em equilíbrio, significa que o vapor atingiu um valor máximo. Aí eu chamo isso de pressão máxima de vapor. Então, vamos pensar um pouquinho. Ó, se a substância que eu coloquei aqui for muito volátil, pessoal, vai formar muito vapor. Então, eu vou ter uma grande pressão máxima de vapor. Tá? Então, se eu tiver dois líquidos na mesma temperatura, aquele que tiver maior pressão máxima de vapor é o mais volátil, é aquele que evapora mais. Agora, por que ele evapora mais? Galerinha, se ele evapora mais, significa que as forças intermoleculares são mais fracas. Tá? Quanto mais fraca a interação entre as moléculas, mais fácil de virar vapor. Legal? Tendo mais vapor, maior pressão máxima de vapor. Então vamos voltar lá na nossa tela. Ó, dos três líquidos, o terceiro é o que tem a maior pressão máxima de vapor, 260 milímetros de mercúrio. Pessoal, então o terceira substância aí, ela é a mais volátil. Ela tem a maior pressão máxima de vapor, ela é a mais volátil. Ela formou mais vapor. E por que ela formou mais vapor? Porque as interações entre suas moléculas são mais fracas. Certo? Então, dá uma lida na letra C. Ó, a substância 1 apresenta a maior intensidade de interações entre suas moléculas. Perfeito. A terceira é a que tem a maior pressão máxima de vapor. A terceira, ela é a mais volátil. As interações entre as moléculas do terceiro é a mais fraquinha. A 1 é a que tem a menor pressão máxima de vapor. Então é a menos volátil. Formou pouco vapor. Se formou pouco vapor, significa que as interações entre as suas moléculas são mais intensas. Então a resposta é a letra C. Olha lá, ó, a substância 1 apresenta a maior intensidade de interações entre suas moléculas. Perfeito. Próximo exercício, vamos ver qual é. Opa, esse é muito legal. Gente, é um exercício bem fácil, viu? Por ser uma prova para medicina, bem de boa, tenho certeza que você vai entender. Dá uma lidinha nele aí, até que eu dou uma limpada na lousa aqui. Beleza? Então vamos lá, ó. Ele fala assim: uma solução de hidróxido de sódio, né, soda cáustica, apresenta pH igual a 9. Gente, esse é o exercício de número 56, lá da prova original da FAMERP. Então, como é que é? Ele falou que apresenta pH igual a 9. Bom, e se é uma base, o pH tem que ser acima de 7, né? Então, 9, beleza, tá coerente. Aí ele falou assim, ó, considerando o valor do Kw, 10 elevado a menos 14, estamos a 25 graus Celsius. Ele quer saber o valor da concentração de hidroxilas, concentração de OH-, beleza? Gente, exercício bem de boa, você vai entender a minha resolução aqui. Bom, se o Kw é 10 elevado a menos 14, pessoal,
eu posso garantir que o pH mais o pOH, ele dá 14. Certo? Ele disse que o pH é 9. Então, eu consigo calcular o pOH. Então, o pOH vai ser 14 menos o pH. Ó, passei esse pH negativo para cá. Então, daqui eu tiro que o pOH, 14 menos 9, pessoal, o pOH é igual a 5. Certo? Agora, eu tenho duas formulinhas para te mostrar. Cara, se você souber essa formulinha, você faz exercício muito rapidamente. É assim, ó. A concentração de H+, em uma solução, pessoal, é igual a 10 elevado a menos o pH. Tá? Essa é uma formulinha muito fácil de deduzir. Se você quiser assistir a nossa aula na plataforma de pH, eu deduzo essa forma para você. A concentração de OH-, ela é igual a 10 elevado a menos o pOH. Olha aqui, ó. H mais pH. OH menos pOH. O exercício, ele está pedindo a concentração de hidroxilas, pessoal. E eu já calculei o pOH. pOH é igual a 5. Tá vendo? Então é só substituir. A concentração de OH- vai ser 10 a menos 5. Essa concentração ela sai em mol por litro. Meu Deus, que exercício fácil. Vamos ver onde está essa resposta aí. Letra C, 10 elevado a menos 5, letra C. Agora, exercício próximo, de número 57. Esse também não é difícil, não. Exercício bem de boa. Ele fala assim, ó. Gente, ó. Queria chamar a sua atenção. Eu vou até pedir para o Jefferson me trazer aqui a lousa, por favor, Jefferson. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, galera, que isso aparece bastante nas provas. Então, por favor, comigo aqui. Ó, se eu tenho, por exemplo, assim, ó, A mais B mais energia, sei lá, formando C, formando produtos. Aí eu tenho uma outra situação assim, ó, X mais Y produzindo Z mais energia. Ó, isso daqui é uma coisa que você tem que saber, que você tem que dominar, porque vai cair bastante nas suas provas, mas não é difícil. É o seguinte, ó, quando você tem uma reação química e a energia está junto com os reagentes, a energia está entrando. Então, você diz que essa reação aqui é uma reação endotérmica, tá? Toda vez que a reação é endotérmica, a energia, ela fica junto com os reagentes, certinho? Agora, se a energia estiver saindo junto com o produto, a gente tem uma reação exotérmica, tá? Então, ó, reação endotérmica, energia junto com os reagentes. Reação exotérmica, energia junto com os produtos. Certinho? Agora tem outra coisa. Eu posso calcular a variação de energia, a variação de entalpia para uma reação química qualquer. E aí você tem que saber. Ó, quando você tem uma reação endotérmica, o ΔH é sempre positivo. Gente, ΔH é H dos produtos menos H dos reagentes. Se a reação é endotérmica, ΔH negativo, positivo. E quando a reação é exotérmica, pessoal, o ΔH, ele sempre vai dar negativo, sempre menor que zero. Se o cara colocar uma equação e falar que o ΔH dela é mais 11, pessoal, reação endotérmica. Se o cara colocar uma equação e falar que o ΔH dela é menos 14, reação exotérmica. Agora, um outro jeito de mostrar, se a energia estiver junto com o reagente, tá? Endotérmica. Se a energia estiver junto com o produto, exotérmica. Aprenda isso, porque vai aparecer na sua prova. Ó, ele falou assim, a decomposição térmica do carbonato de zinco, pessoal,
Exercício de número 57. Carbonato de zinco é o ZnCO3. Certo? Em seus... Opa, olha aí, ó. A decomposição térmica em seus óxidos. Então, ele vai se decompor. Gente, decomposição térmica é quando eu aqueço, tá? Ele vai se decompor em seus óxidos. Aí, dá uma olhadinha, ó. Tem uma entalpia positiva. Opa! Entalpia positiva, gente. Reação endotérmica. Legal? Eu preciso colocar energia junto com os reagentes. Legal? Endotérmica. Então é o seguinte. Olha para mim aqui, ó. A energia, ela tem que entrar junto com o reagente. Ó, endotérmica, energia junto com o reagente. Beleza? Aí, ele disse que vai se decompor em seus óxidos. Meus queridos, o zinco sempre tem NOx mais 2. Zinco sempre NOx mais 2. Tem uma aula lá na plataforma para você aprender a calcular NOx. Zinco sempre é mais 2. Nos óxidos, o oxigênio é sempre menos 2, pessoal. Aí você vai trazer esse 2 para cá, vai trazer esse e vai cancelar. Então aqui eu vou produzir ZNO. Tá? Qual seria o outro óxido? Gente, o outro óxido, ele tem que ter carbono, não é? Lá tem 3 oxigênios. Um veio para cá. Gente, estão faltando 2 oxigênios. Então aqui a gente vai produzir ZNO mais CO2. E essa energia aqui, ele diz no exercício 74, se eu não me engano, 71,5. 71,5. Tá? Onde tem essa resposta aí? Gente, olha lá. Letra E. Ó, ZnCO3, beleza? Mais a energia, porque é endotérmico, produzindo ZNO mais CO2. E aí ele colocou os estados físicos, né? Isso aqui é um composto iônico, é sólido. Composto iônico sólido. E o gás carbônico é um gás alternativo, letra E. Vamos ver qual que é o próximo, Jefferson. 50. Opa! Esse daí, ele fala assim, ó. A figura representa uma célula galvânica. Queridos, célula galvânica é pilha. É a mesma coisa que pilha, tá? Então, isso aí é uma pilha. Célula galvânica ou pilha. Então, vamos lá. Ó, ele fala assim. A figura representa uma célula galvânica, uma pilha, constituída por um eletrodo padrão de hidrogênio mergulhado em uma solução com concentração de H+, 1 mol por litro. E por um eletrodo de ouro mergulhado em solução, contendo íons Fe2+, e íons Fe3+. Dá uma olhadinha no desenho aí. Legal? Aí ele fala assim, gente, ó, presta atenção agora, ó. Considere os eletrodos de platina e de ouro inertes. Meus queridos, inerte significa que eles não reagem. Tá? Eles estão servindo só como uma sustentação. Então, o eletrodo de platina é só para sustentar o hidrogênio, tá? E o eletrodo de ouro aí é só para fazer a transformação dos íons de ferro. Eles são inertes, eles não vão reagir. Aí, ele passa para nós os potenciais de redução. Dá uma olhada aí, ó. Potencial de redução do hidrogênio é 0, né? Ele é o padrão. E o potencial de redução do Fe3+, é mais 0,77. Ele faz uma série de questionamentos aí. Me ajuda aqui, por favor. Ó, isso daí é uma pilha? É uma célula galvânica? É. Quando você tem certeza que é uma pilha, você vai lembrar de 2 palavras. Uma delas é crau. A outra é pipoca. Crau e pipoca. E mais uma coisinha, gente. Se eu tenho certeza que é pilha, eu consigo calcular a DTP usando uma fórmula. Vamos lembrar da formulinha? Você vai pegar o potencial de redução maior, menos o potencial de redução
menor, tá? Quando a gente sabe que é pilha, e nesse exercício ele falou que é uma pilha, né? Célula galvânica, eu consigo calcular a DDP usando essa formulinha aqui, tá certo? Então vamos fazer o cálculo da DDP dessa pilha aí. Gente, volta lá, por favor. Volta lá no texto. Qual é o potencial de redução maior aí? O do Fe3+. Olha lá, ó, mais 0,77 volts. Então eu vou pegar esse valor, mais 0,77, que ele é o potencial de redução maior, e vou subtrair 0, que é o potencial de redução menor. A DDP, ela vai ser igual a mais 0,77 volts. Essa daqui é a DDP da pilha. Por que eu comecei calculando a DDP da pilha? Gente, porque de repente já dá para saber a resposta só com esse valor aí. Vamos dar uma olhadinha lá. Talvez não, mas de repente pode ser que sim. Ó, ele está falando na letra C que a DDP da célula será de mais 1,54. Galera, errado. A DDP da pilha é 0,77 volts. Então eu já anulei uma resposta aí. Agora, olha na letra D. Ocorrerá oxidação do eletrodo de platina. Errado. O eletrodo de platina e o de ouro, ele falou que são inertes. Então, eles não vão reagir, tá? Então, ele não vai sofrer oxidação. Já anulo também a letra D. Você viu? Só com análise do texto, já dá para descartar algumas respostas. Se de repente a gente tiver que chutar, a gente vai chutar com mais probabilidade de acertar. Ok? Bom, o que significa o crau e a pipoca? Gente, a pipoca é o seguinte, ó. Em pilhas, positivo eu chamo de cátodo. Numa pilha, positivo é sempre o cátodo. E o crau? O crau é o seguinte, esse C aqui é de cátodo, galera. Certo? Então, ó, cátodo é onde tem a redução. Ó, cátodo acontece redução. Ânodo acontece oxidação. Então, em uma pilha, lá no cátodo eu vou ter a redução, no ânodo eu vou ter a oxidação. Certo? Agora é o seguinte, quem você acha que vai sofrer redução? Pessoal, vai sofrer redução quem tiver o maior potencial de redução. Porque potencial de redução mede a capacidade que a espécie tem em sofrer redução. Então, numa pilha, sempre quem tem o maior potencial de redução sofre redução. E aonde acontece a redução? No cátodo. Legal? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever a reação que ocorre no ânodo, tá? E eu vou escrever a reação que ocorre no cátodo. Galera, de novo, ó. No cátodo é redução. E quem vai sofrer redução? Quem tiver o maior potencial de redução. Vamos voltar lá no desenho. Ó, ele deu o potencial de redução do hidrogênio, 0. E deu o potencial de redução do Fe3+, mais 0,77. Galera, o Fe3+, tem potencial de redução maior. Então, é ele que vai sofrer redução. Aonde? No cátodo. Ó, no cátodo é redução. Então, eu vou escrever a redução do Fe3+ aqui. Fe3+, aquoso, redução, recebe elétrons. E vira, pessoal, Fe2+, segunda equação dada aí. Beleza? Aí, ó, redução acontece no cátodo. No ânodo é oxidação. Quem sofre oxidação? Quem tem o menor potencial de redução. Tá? No nosso caso aí, vai ser o hidrogênio. Só que tem que tomar cuidado. Ó, aí ele deu a equação de redução do H+. Só que o hidrogênio vai sofrer oxidação. Então eu preciso inverter essa reação aí. Então vai ficar assim, ó. H2 gasoso, tá? Vai produzir
2H+, ó, oxidação. Vai liberar 2 elétrons, certo? Ó, 2 cargas positivas, 2 elétrons. Como é que eu faço para chegar na reação, na equação global, pessoal? Na equação global. Eu somo as duas. Só que é o seguinte, eu só posso somar se o número de elétrons for igual embaixo e em cima. No caso, não é. Ali são 2 elétrons, aqui tem 1. Então, eu preciso multiplicar essa equação aqui por 2. Tá? Detalhe, quando você multiplica a equação, não muda o potencial, viu? Porque o potencial, ele depende só do material, não depende da quantidade dele. Então, eu multipliquei por 2, continua mais 0,77 volts. Aí eu vou somar. Cancelou, cancelou. Aí sobrou assim, ó. H2 gasoso mais 2Fe3+ aquoso, produzindo, pessoal, 2H+ aquoso mais 2Fe2+ aquoso também. Certinho? Olha aqui para mim. O hidrogênio aqui, ó, no H2, ele tem NOx 0, pessoal. Toda substância simples tem NOx igual a 0. No H+, o hidrogênio tem NOx mais 1. Ele, portanto, está sofrendo oxidação. Tá? Quando o NOx aumenta, oxidação. Me ajuda aqui. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Então, aqui eu tenho o agente redutor. Ó, onde tem a oxidação, nós chamamos de agente redutor. E aqui, 3+ está indo para 2+. Está sofrendo redução. Se aqui é redução, esse daqui é o agente oxidante. Então, o H2 é o agente redutor, porque está sofrendo oxidação. O Fe3+ é o agente oxidante, porque ele está sofrendo redução. Vamos ver se a gente acha uma resposta correta? Vamos lá. Letra A. O gás hidrogênio atuará como agente oxidante. Queridos, o hidrogênio, ele sofre oxidação. Então, ele é o agente redutor, não oxidante. Letra A está errada. Letra B. Os elétrons migrarão pelo fio de cobre, esse fio externo aí, no sentido do eletrodo de ouro. Olha para mim, olha para mim. Ó, o hidrogênio, ele vai sofrer oxidação, certo? Ele vai dar elétron. Esses elétrons, quem recebem, pessoal, é o Fe3+. Tá? Olha no desenho. Aonde estão os íons Fe3+? Lá no eletrodo de ouro. Tá? Então a letra B está certa. Ó. Os elétrons migrarão pelo fio de cobre no sentido do eletrodo de ouro. Perfeito. Vai sair do eletrodo de platina, né, de hidrogênio, e vai lá para o eletrodo de ouro. E lá no eletrodo de ouro, o Fe3+ vai sofrer a redução. Certo? Então a resposta certa para o exercício 58, a alternativa letra B de bola. Exercício número 59. Ele fala assim: o urânio 235, ao ser bombardeado por um nêutron, forma 2 nuclídeos radioativos. O bário 144, que decai emitindo partícula beta. Tá? Então esse bário aí é um emissor de partícula beta. E ele forma também o nuclídeo X. Esse bombardeamento produz também 3 nêutrons que colidirão com outros núcleos de urânio, causando uma reação em cadeia. É a reação que acontece numa bomba atômica, tá? Fissão nuclear. Ele fala assim, ó, o nuclídeo produzido pelo decaimento do bário 144 e o nuclídeo X são respectivamente, pessoal, só um detalhezinho, ó, a FAMERP, ela fornece uma tabela periódica, tá? Então, esse exercício aí, a gente teria que ter o acesso da tabela para descobrir quem são os elementos produzidos, ok? Tá? Então, daqui a pouquinho você vai ver que eu precisava ter acesso à tabela e eles fornecem a tabela lá. Então, exercício de número 59.
Então ele diz assim, ó, urânio 235 é bombardeado com um nêutron. Então a gente pega um nêutron, tá? E bombardeia um átomo, um núcleo de urânio. Ele fala no texto que esse bombardeamento produz o bário, certo? 144, e produz também um nuclídeo que ele está chamando de X aí. E ele diz também que são produzidos 3 novos nêutrons. E ele fala no texto que o bário ele emite uma partícula beta. Tá? Vamos voltar lá no texto. Ó, ele fala assim, ó, urânio é bombardeado por um nêutron, beleza? Forma 2 nuclídeos. O bário que vai emitir uma partícula beta, legal? E o nuclídeo X, além de produzir outros 3 nêutrons, certo? Ele quer saber quem é o nuclídeo produzido pelo decaimento do bário 144 e ele quer saber esse nuclídeo X aqui. Legal? Então, vamos resolver juntos aqui. Bem de boa esse exercício. Seguinte, quais são as 3 principais emissões que a gente tem na radioatividade? Pessoal, partícula alfa, partícula beta e ondas eletromagnéticas gama. O que você tem que saber de uma partícula? Nesse exercício aqui, se você souber a massa, a gente já consegue resolver, tá? Só que a maioria dos exercícios, você tem que saber a massa e a carga da partícula. Então, vamos lembrar. A partícula alfa, ela é uma partícula positiva, tá? Ela tem carga mais 2. E o número de massa da partícula alfa é 4. Galera, a partícula alfa, ela é análoga ao núcleo de hélio, ok? Então, numa prova, se ele falou que o elemento emitiu um núcleo de hélio, é porque o elemento emitiu uma partícula alfa. A partícula alfa é positiva, certo? Agora, a partícula beta é um elétron acelerado, tá? Um elétron acelerado é a partícula beta. Ele tem carga negativa e a massa dele é desprezível, certo? Próxima de zero, desprezível. A gama é uma onda eletromagnética, não é partícula. Se é onda, ela não tem nem massa nem carga. De boa? Nesse exercício aqui, ele diz que o bário emite, ele decai emitindo uma partícula beta. Meus queridos, a partícula beta tem massa igual a 0. Ó. A carga dela é negativa, menos 1, mas nesse exercício me importa a massa. A massa dela é 0. Me ajuda? Se o bário emitir uma partícula beta, a massa dele não vai modificar. Não é verdade? Você vai produzir. Vou chamar o novo elemento aqui, vou chamar de Y, porque ele chamou de X ali. Esse elemento Y aqui, pessoal, ele vai ter a mesma massa do bário. De boa? Por quê? Porque a partícula beta tem massa 0. Certo? Ele emitiu uma partícula beta, a massa dele continua a mesma coisa. Agora a gente vai descobrir esse elemento X aqui, qual é a massa dele. De boa. Isso daqui é um nêutron. Ele falou no texto aí, e às vezes eles não falam, você tem que saber. Nêutron, ele tem carga igual a 0. E a massa do nêutron é 1. Gente, isso tem que saber, tá? Nêutron tem massa 1, né? A mesma massa do próton, e nêutron não tem carga. Aqui é a mesma coisa, ó. A massa é 1, a carga é 0. Ele quer que eu calcule a massa desse X aqui. Eu vou chamar a massa de X, eu vou chamar de A. Como é que eu resolvo isso? Fácil. É uma equação nuclear, é uma reação nuclear. Gente, balanceie as massas que você chega na resposta. Que massa que eu tenho à esquerda? Ó, 235 mais a massa do nêutron. Então, a esquerda vai dar 235 mais 1. Certo? À direita, eu tenho 144
que é a massa do bário, mais A, que é a massa do elemento X, que eu estou procurando. Mas, cuidado, ó. Aqui a gente tem 3 nêutrons. Cada nêutron tem massa 1. Então, aqui eu vou somar 3. Ó, 3 vezes 1, 3. Beleza? Aí, é só fazer a continha. Gente, eu já fiz essa conta previamente para você. Deixa eu ver. Ah, esse A aqui, ele dá 89. 89. Tá certo? Então, a massa do elemento, né, Y aqui que eu chamei é 144. Legal? E a massa do nuclídeo X é 89. Aí a gente teria que ir lá na tabela fornecida pela FAMERP para descobrir a resposta certa. Eu vou te falar qual que é a resposta certa aí. É a letra E. Tá? É o lantânio, 144, certo? E o criptônio, 89. Lantânio, né? Tá aqui embaixo, isso aqui, beleza? E o criptônio tá lá na ponta direita, naquele azulzinho lá, ó, KR, criptônio. Beleza? Então, lá a FAMERP forneceu uma tabela, com a tabelinha você chegaria na resposta letra E. Beleza? Pessoal, chegamos no último exercício, um exercício de química orgânica, reações orgânicas, oxidação. Ele fala assim, um hidrocarboneto insaturado, ao sofrer oxidação com permanganato de potássio e meio ácido, permanganato de potássio e meio ácido é oxidação enérgica, tá? Tem a oxidação branda, que a gente usa o meio neutro ou meio básico, e a oxidação enérgica, que a gente usa um meio ácido. Produziu 3 compostos diferentes. Aí ele está dando a equação, ó, hidrocarboneto, aí forneceu os produtos. É o ácido acético, tá vendo? Depois é um ácido aí dicarboxílico, ó, propanodioico, tá vendo? E liberou CO2. Ele quer saber a forma estrutural desse hidrocarboneto. Gente, é o seguinte, ó, alcinos, eles sofrem oxidação, viu? Alcinos sofrem oxidação. Só que a oxidação principal acontece com alcenos, beleza? Então, se eu tiver 2 alternativas aí, eu tenho que privilegiar onde tem os alcenos. Beleza? Então, vamos voltar. Eu digo alceno ou que tem duplas, né? Mais de uma dupla. Ó, na letra C tem tripla. Na letra D tem tripla. Eu vou desprezar as letras C e D, porque tem tripla. Eu vou trabalhar com a oxidação das ligações duplas. Aí eu preciso te falar uma coisinha aqui. Ó, presta atenção aqui, que se eu não lembrar como é que funciona aqui, você não vai aprender, você não vai entender a resolução do exercício. Ó, eu vou pegar esse alceno aqui, por exemplo, ó. Vou pegar esse alceno aqui. Joia? Eu vou fazer a oxidação enérgica dele. KMnO4 em meio ácido. Normalmente a gente usa a solução concentrada e quente, tá? Para ter bastante energia. É o seguinte, na oxidação enérgica, pessoal, quebra as 2 ligações passando pela dupla. Tá? Vai quebrar o composto em 2 partes, passando pela dupla. Então você vai ter assim, ó, CH3, C, o pedacinho da dupla e um hidrogênio, mais pedacinho da dupla, C, CH3 e CH3. Então é o seguinte, meu, ó, quando você faz a oxidação enérgica de uma ligação dupla, de um alceno, por exemplo, quebra o composto no meio, passando pela ligação dupla. Ó, quebrou em 2 partes. Oxidação enérgica, você vai colocar um oxigênio nos pedacinhos da dupla. Então eu coloquei um O ali, um O aqui. Agora é o seguinte, olha para mim. Ó, isso daqui é uma cetona. C dupla O em carbono secundário é uma cetona. Gente, cetona não sofre oxidação. Então aqui, pronto, parou, você não vai mexer mais aqui. Só que isso daqui, ó, C dupla O H é um aldeído, galera. Aldeído é a função orgânica que mais facilmente se oxida.
Então, como eu estou fazendo uma oxidação enérgica, não vai ficar aldeído, vai ficar ácido carboxílico. Então, o aldeído continua se oxidando e vira um ácido carboxílico. Beleza? Então, quando eu faço uma oxidação enérgica de ligação dupla, eu produzo só cetona, eu produzo só ácido carboxílico, ou eu posso produzir uma mistura dos dois. Beleza? Só que eu tenho mais uma coisinha para te falar. Ó, vamos agora fazer a oxidação enérgica desse alceno aqui. Ó, vou fazer a oxidação enérgica dele. Um outro jeito de mostrar que é oxidação enérgica é você escrever assim, oxigênio nascente, tá? E mostrar que é o meio ácido. Queridos, eu preciso de você. É oxidação enérgica? É. Tem muita energia? Tem. Vai quebrar o composto passando pela ligação dupla. Separa em duas partes. Então vai ficar assim. H, ó, tem 2 hidrogênios. C, pedacinho da dupla e mais um H. Mais pedaço da dupla, C, H e aqui um CH3. Então o que eu fiz até agora? Como eu sei que é oxidação enérgica, quebrei na dupla, separei em duas partes. O que eu faço? Coloco um oxigênio aqui, coloco um oxigênio aqui. Queridos, isso daqui é um aldeído. Eu não te falei? O aldeído, ele continua se oxidando e vira um ácido carboxílico. Certinho? Aqui, C dupla OH, aldeído. Continua se oxidando e vai dar esse ácido carboxílico. Só que aqui tem um probleminha. Ó, ainda no carbono da carbonila aqui, eu tenho hidrogênio. Então, o oxigênio, ele vai continuar oxidando esse ácido. Aqui vai entrar mais um oxigênio. Produziu esse composto aqui. Gente, quem é esse composto? H2CO3. Certo? O H2, ó, esse composto é o H2, é o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, ele é instável. Toda vez que ele é formado, ele se decompõe em água e libera CO2. Você entendeu? Então, numa oxidação enérgica, pode produzir só ácido carboxílico, pode produzir só cetona, pode produzir uma mistura dos dois, e quando a dupla está na pontinha, galera, vai ter a produção de um ácido com um carbono só, e aí vai produzir gás carbônico. Você entendeu? Tá? Então a gente vai voltar lá no texto. Olha só o que ele falou. Produziu um ácido, certinho? Produziu um ácido dicarboxílico e produziu CO2. Pessoal, se produziu CO2, é porque tinha uma dupla na pontinha da cadeia. Dá uma olhada na letra B. Ó, eu já tirei a letra C e a letra D, né? Porque tem as triplas. Agora, na letra B, a dupla não está na ponta, então eu posso cancelar, posso tirar. Beleza? Lá na letra E, tem a dupla nas pontas, só que está nas duas pontas. Então, nesse caso, formaria 2 CO2. Gente, então é bem provável que a resposta certa seja a letra A. Vamos ver se é a letra A. Vamos ver. Deixa eu apagar isso daqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui, tá? Deixa eu desenhar o composto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Ele é assim, ó. CH3. Esse composto aí que está no desenho, tá? CH3. Aí tem um CH dupla, tá? Aí tem CH. Tem um CH2. Aí tem outro CH. Aí tem uma dupla. Tem o CH2. Ó, na letra A, o composto que ele colocou aí em bastão é esse que eu estou te mostrando aqui. Certinho? Vamos fazer a oxidação enérgica dele. Gente, eu preciso de você. Oxidação enérgica tem muita energia. Quebra a dupla ligação, separando o composto. Ó, vai quebrar essa dupla, vai quebrar essa dupla. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar CH3, C pedacinho da dupla
e um H. E um H. Mais. Aí eu vou ter C, pedacinho da dupla, um H. Aí eu tenho um CH2. E aqui eu tenho C, um pedaço da dupla e um H. Aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais C, pedaço da dupla, H, H. É oxidação enérgica. Então eu quebro nas duplas. Ó, separei em uma, duas, separei em 3 partes. O que eu faço agora? Coloca o oxigênio nos pedaços da dupla. Coloca o oxigênio, ó, onde tem pedacinho da dupla, coloca o oxigênio. Gente, isso daqui, ó, é um aldeído. C dupla O, H. Na oxidação enérgica, o aldeído, ele é oxidado a ácido carboxílico. Então, a gente tem a formação do ácido acético, do ácido etanóico. Aqui é aldeído. Você vai oxidar a ácido carboxílico. Aldeído oxida a ácido carboxílico. Esse daqui é o ácido propanodioico. E aqui na pontinha vai dar um ácido, depois mais um O, vai dar o ácido carbônico. Isso daqui vai se decompor em água mais CO2. Certo? Então, a resposta certa para esse exercício é a letra A. Tá? No caso aí é um alcadieno, né? Ele, quando sofre uma oxidação enérgica, ele produz esses 3 compostos aí. Ácido acético, ácido propanodioico e gás carbônico. Não esquece, viu? Toda vez que produz gás carbônico, é porque tinha uma dupla na pontinha da cadeia. Assim, ó. Toda vez que tiver uma dupla na pontinha da cadeia, vai produzir o gás carbônico. Galera, você precisa resolver provas de vestibulares anteriores, certo? Mesmo que você não vai prestar FAMERP, por exemplo, vai prestar alguma faculdade que a VUNESP elabora a prova, é legal você fazer esses vestibulares anteriores. Espero que você tenha gostado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.